Olá, meus amigos. Hoje falaremos do processo básico de solda. Já estamos aí avançando com o nosso treinamento e vamos ponderar sobre um assunto fundamental, que é o procedimento de solda. Vamos lá, então? Então nós temos aqui, o primeiro ponto é a liga, o tipo de solda que está na sua board. Para começar, o que é uma solda? Solda é a junção entre dois pontos e a solda tem que estar perfeita, plana, com baixa molhabilidade. Então uma solda bem feita é aquela solda que não desfaz, ela une duas partes a serem soldadas. Então a liga que une esses terminais, que é o lead do componente ao pad da board, depende da sua liga, ou seja, a temperatura de fusão da solda depende da liga empregada no processo de montagem, de assembly da sua board. Nós temos dois tipos de liga nas boards. A liga tin lead e a liga lead free. A liga de solda tin lead é a liga de solda que usa chumbo, proibida desde 2006 pela norma RoHS Compliance. Porém, muitos países como o Brasil ainda se comercializam solda tin lead, que possui chumbo na sua composição. E o chumbo causa uma doença muito grave chamada saturnismo. O ponto de fusão da solda tin lead é em torno de 183 graus Celsius. Mas se a solda tin lead foi proibida desde 2006, por que eu estou falando em tin lead? Porque existem soldas tin lead no nosso mercado. E, inclusive, a solda em pasta que você usa para rebalem também tem solda em pasta com chumbo e estanho. Então tem que ficar atento por isso. Por quê? Se eu fizer uma manutenção na minha board, por exemplo, que usa solda lead free, a solda lead free é livre de chumbo, ou seja, retiraram-se o chumbo da composição. Então, o ponto de fusão com isso aumentou para em torno de 225 graus Celsius. Então, por exemplo, eu tirei meu TriStar da minha board do meu iPhone. Peguei um TriStar sucata, refiz os balls dele e usei tin lead para ressoldar esse componente. O que eu fiz? Eu misturei dois tipos de liga da minha board. Eu tenho 95% dos componentes com solda lead free e 5% que é o TriStar com solda tin lead. Ok, entreguei o aparelho para o cliente, funcionou uma beleza. Depois de um tempo, o cliente volta com uma falha na baseband, por exemplo, do outro lado da placa. Eu vou ter que fazer o rebalo dessa baseband. Eu vou aquecer a baseband, porém, como eu diminuí o ponto de fusão trocando o meu TriStar, pode ser que esse TriStar solte simplesmente pelo fato da minha placa ter abaixado o ponto de fusão. A solda fica mais sensível. Então, quando eu fizer manutenção, até mesmo a solda em pasta que eu vou usar, eu tenho que tentar manter o padrão de fábrica. Ou então, caso eu use e modifique a liga da solda, fique atento no reparo futuro. Então, o tipo de liga lead free quer dizer que quando eu tiver solda lead free, a temperatura de trabalho da minha estação de solda tem que ser maior. Quando eu tiver solda tin lead, a temperatura de aquecimento da minha placa pode ser menor. Eu tenho algumas diferenças boas de graus Celsius aí. Então, são diferenças importantes. Quando eu estiver trabalhando com tin lead, processo de solda mais rápido e menos quente. Quando eu estiver trabalhando com solda lead free, mais quente e talvez mais demorado. Então eu tenho que ficar atento nesse ponto. A minha solda vai iniciar pelo tipo de liga ou placa ou liga ou solda ou insumo que eu tenho utilizando. Se eu uso um insumo tin lead, estação de solda mais fria. Se eu uso um insumo lead free, estação de solda mais quente. Então o processo de solda começa com a liga. Outro ponto fundamental, então, é a minha board. Eu tenho que saber se a minha board, como a minha board vai se comportar com o processo de solda. E eu tenho que cuidar da minha board para diminuir, minimizar os danos causados pelo aquecimento que você faz na sua board. A sua board suporta o aquecimento? Eu vou ter que dissipar o calor da minha board, dissipar o calor dos componentes. Então, ter o cuidado com a board, com a dissipação térmica do lado bottom da board, por exemplo. Vou trabalhar no lado top,
que é o lado de cima. Então tem que dissipar o lado bottom. Então tem que ter esses cuidados, essas atenções com a board para não causar, mesmo que não cause problema, mas diminua a vida útil da sua board. Então fique muito atento a isso. Outro ponto fundamental, óbvio, no processo de solda, está ligado aos componentes. Os componentes têm um perfil do profile de solda. Então, tenho vários estágios da solda. O pré-heater, o tal, que é o tempo abaixo dos líquidos, solda líquida, resfriamento. Então, eu tenho vários steps do meu processo de solda. Cada componente, no seu datasheet, tem o profile que você deve executar na solda. Se você tem uma estação de solda computadorizada, programe esse profile de acordo com o componente que você trabalha. Se você não tem, tente seguir o pré-heat, o tal, solda líquida e o resfriamento com a sua estação de solda convencional, ok? Então, saber se como o componente se comporta com a temperatura, o tempo, a quantidade de graus que sobe pelo intervalo de tempo, o tempo que fica a solda líquida, é fundamental também para o processo de soldagem. Outro ponto fundamental é o ferramental. Conhecer seu ferramental é fundamental. E cada estação de solda vai ter um ajuste de potência, de volume de ar, de acordo com a sua liga e com o seu modelo de estação de solda. Então você vai ter aí que aprender a usar a sua estação de solda. Então treine em placa sucata primeiro, use os termômetros para verificar a temperatura dos componentes da sua board, monitore o tempo, então crie tempos para cada processo. Um tempo hoje máximo de solda está em torno de 3 minutos. Então você pode usar um cronômetro para isso. Vocês vão ver na aula prática aí como é feito o procedimento, dissipar o calor da board. Então você vai ter que aprender a se ajustar com o seu ferramental para usufruir o máximo dele. Isso aí só você vai poder fazer. Lembrando, como eu tenho que fazer isso? Minimizando o mínimo de dano na minha board. Então aprenda a usar sua estação de solda, o volume de ar, a temperatura, para que cause o mínimo de dano na board possível. Ok? Eu não falo só de dano visível, não. Eu falo de dano de temperatura, mesmo que não seja visível. Vocês sabem, a deriva térmica está presente. Outro ponto fundamental é a sua habilidade. Então a habilidade é o que você vai ter que treinar bastante. Num treinamento EAD, a gente não vai conseguir passar a habilidade para você fazer uma solda perfeita, uma micro solda perfeita. Mas você vai ter as técnicas para conseguir executar e desenvolver as suas habilidades em microsolda. O primeiro ponto é fazer o procedimento com calma, com cautela, um por vez e treinar. Treinar exaustivamente antes de fazer o processo definitivo no seu cliente. Então treine 5, 10, 15 vezes um procedimento antes de executar na board do seu cliente, para desenvolver a sua habilidade. Vamos falar um pouco sobre os processos das curvas características do processo de solda lead free. Ou seja, vou fazer um desenho básico aqui em relação a tempo e temperatura com todos os processos da solda: pré-heater, o SOAC, o tal, a solda líquida e o resfriamento, que deve ser exponencial. Então, cada processo desse da solda tem que seguir um tempo e curva de temperatura característica. Por exemplo, vai depender do packing, do invólucro do seu componente e também da sua board. Então, normalmente eu tenho no pré-heater subindo 3 graus por segundo. Então, a temperatura começa ambiente, 25 graus, e vai chegar até 100 graus. Essa primeira fase é o pré-heater. Depois do pré-heater, eu tenho o SOAC, de 100 graus a 180 graus. Depois eu tenho o tal, que é o tempo abaixo do líquido. Depois eu tenho a solda líquida, que está em torno do pico da temperatura máxima de solda, 225 graus Celsius. Depois da solda líquida, eu tenho o resfriamento, que deve seguir uma equação exponencial de primeiro grau. Então vamos lá fazer um gráfico básico da solda lead free. Temperatura vezes tempo. Aqui eu tenho graus Celsius, aqui eu tenho tempo. Aqui eu tenho a temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Aqui eu tenho o tempo de 3 minutos a 5 minutos. É o meu tempo máximo
do processo de solda. Então vamos lá traçar um perfil aqui do processo básico de solda lead free. Então eu tenho aqui o pré-heat, que é a primeira fase até 100 graus Celsius. Claro que esse gráfico aí vai mudar dependendo do packing, da board, igual eu já falei para vocês, ok? É só um desenho básico. Então aqui eu tenho pré-heat. Pré-heater. É o pré-aquecimento. Essa região aqui é a região que eu tenho que colocar o fluxo de solda. Então abaixo de 100 graus é a área onde eu vou aplicar o fluxo, tá? Depois eu tenho o SOAC, que está aqui. Aqui eu tenho o meu pico, aqui eu tenho a minha solda líquida, aqui eu tenho o meu resfriamento. Então vamos lá desvendar todos os processos de solda da solda lead free. Aqui é o meu pico, 225 graus Celsius. Aqui ó, tal, aqui é a solda líquida, aqui é o SOAC. Então, eu tenho basicamente, e aqui o resfriamento. Então aí, como começa a solda lead free? O gráfico básico de solda lead free está aqui, onde eu tenho a temperatura ambiente, onde eu vou começar a fazer um pré-heater na board, normalmente 3 graus Celsius por segundo, e esse profile pode mudar. E eu vou aquecendo a minha board até que a temperatura chegue a 100 graus. Na temperatura 100 graus eu considero como pré-heater. Em algumas estações de solda, em alguns processos de solda, esse pré-heater se faz com o under-heater, ou seja, um aquecimento do lado contrário da board que você está trabalhando. Mas quando você usa estação de solda ar quente com calor direto, você tem que dosar esse pré-heater na parte superior também. Então, caso você tenha uma estação de solda específica para pré-heater, você pode fazer esse pré-heater com a estação de solda inferior e depois aplicar o calor com a estação de solda superior com o upper-heater. Então aqui eu tenho o pré-aquecimento, que chega a 100 graus. Então começa o aquecimento, chega a 100 graus. Essa aqui é a região de pré-aquecimento, pré-heater, onde eu aplico o fluxo, protejo a minha board, protejo os componentes adjacentes, protejo o outro lado da board. Então se eu estou trabalhando do lado top da board, eu tenho que dissipar o calor do lado bottom. Então eu faço toda a prevenção de temperatura nessa fase e aplico os fluxos também, fluxo líquido ou fluxo pastoso. Depois do pré-heater, eu venho a parte do SOAC, que é a região, uma das regiões mais críticas está aqui. Depois eu venho da parte do tal, que é o tempo abaixo de líquido. Depois eu venho aqui, ó, que é a solda líquida. A solda líquida em média aqui vai ficar em 5 segundos de solda líquida. Em média aqui eu vou ter um tempo de 5 segundos com a solda líquida. O processo que eu estou explicando aqui é o processo de remover ou recolocar o componente, ou seja, fazer o pick-up para retirar e fazer o pick-up para recolocar. Já no caso de ressolda, que é o reflow, o procedimento é um pouco diferente. Eu vou fazer um processo um pouco diferenciado desse gráfico. Nós vamos também falar no processo de ressolda, já na parte prática. Então aqui eu tenho a solda líquida, 5 segundos. Depois que a solda líquida foi implementada, aqui eu já vou ter mais ou menos uns 2 minutos e 30 segundos. Resfriamento. O resfriamento também tem que ser exponencial. Eu não posso fazer um resfriamento abrupto, ou seja, eu não posso colocar um cooler diretamente na área que foi soldada ou pingar algum líquido para dissipar o calor. Não, eu tenho que deixar resfriar de forma exponencial. E eu posso usar um cooler indireto, ok? Ou então deixar dissipar o calor da temperatura ambiente. Então o resfriamento, que é a última fase dos processos de solda, é também muito importante. Quando a placa chegar aqui abaixo de 50 graus, você já pode tocá-la para fazer os processos de reparo, analisar, limpar, ok? Então esse é o gráfico básico do processo de solda, remover componentes e recolocar componentes na tecnologia lead free. Fazer o pick-up para retirar e fazer o pick-up para recolocar o componente na board. Agora nós vamos falar um pouco sobre o processo de reflow. O que é um reflow?
é uma ressolda, é um aquecimento para fazer um estímulo. Lembrem-se, o reflow não resolve falha, serve para estímulo, para localizar falhas. Eu posso tanto usar o aquecimento para estimular o componente, ou também posso usar o congelamento com um congelante específico. Depende da sua necessidade. Então você pode congelar um CI e ele funcionar, e você vai ter que trocar esse CI. Você pode aquecer um CI e ele funcionar. Você também vai ter que trocar esse CI. O reflow não resolve falha. O que é um reflow? É um processo de estímulo para que, se o componente tem uma falha, o calor pode, assim, fazer com que ele funcione. Então, como que é o procedimento de reflow? Como que eu faço um reflow na minha board? Bem, o reflow é um processo também bem invasivo, então tem que ter muito cuidado para fazer reflow na minha board, principalmente se o componente que eu for soldar estiver resinado. Então fique atento que o reflow é diferente do processo de solda, remoção e recolocação de componentes, igual nós falamos anteriormente. Então o reflow não deve seguir o mesmo gráfico de curva de temperatura vezes tempo, principalmente se o seu CI está resinado. Então vamos fazer um gráfico aqui básico do processo de reflow. Então aqui eu tenho os graus Celsius, aqui eu tenho o tempo. Observe que o tempo máximo do reflow está ligado em torno de 45 segundos, o tempo máximo do reflow. A temperatura máxima do reflow está abaixo do ponto de fusão. Você vai fazer um estímulo. Você não quer fazer a fusão das soldas de novo. Então você vai trabalhar com estímulo de temperatura, no pico médio de 200 graus Celsius. Então começa aqui o reflow. Temperatura ambiente. Vai subindo, devagar, vai subindo. Vai ficar aqui aproximadamente 3 segundos no pico e vai deixar resfriar de forma exponencial natural. Então o reflow é mais ou menos isso. Aqui eu tenho aqui a temperatura ambiente. Aqui eu tenho o pico. Na faixa de aqui 190 graus, não chega a 200 graus, vai ficar aqui em média aqui uns 3 segundos, depois vai resfriar até a temperatura ambiente. Então, o reflow é um procedimento bem menos agressivo na board, mas tem que ter muito cuidado para não danificar o componente, do lado superior da board ou do lado inferior da board. Cuidado com os componentes resinados. Então, quando você faz um reflow no CI do Touch, no PMU da baseband do iPhone 7, por exemplo, e volta a ter o e-mail, você não resolveu o problema. Existe uma falha sim nesse CI, que pode estar ligada aos pads, aos balls que prendem nos pads da board. Quando você esquenta, os pads dão contato. Então tente retirar o CI, faça um rebalem e deixe testando por vários dias. Se não apresentar o problema, ok. Se voltar a apresentar o problema, troque o PMU da baseband. Então o reflow não serve como reparo, é só para estímulos. Grande abraço, obrigado. E aí, galera? Continuando o nosso treinamento microsolda, vamos falar um pouco sobre os processos de solda, fluxos de solda, proteção térmica, insumos, etc, etc, etc. Então vamos lá comentar um pouco sobre a nossa apostila de solda, microsolda 2018. Bem, tudo inicia no processo de solda. O que é o processo de solda? Solda é o processo de união entre duas superfícies, onde o contato elétrico feito nesse processo deve ser perfeito, livre de erros. Ok, pessoal? Então a solda é a união entre duas partes, onde essa união, esse contato elétrico que essas duas partes estabelecem, deve ser perfeita, livre de erro. Para que essa junção seja feita, essa interligação seja feita, nós vamos usar componentes eletrônicos, eletroeletrônicos, ferramentas, instrumentos, insumos, para fazer com que essa interligação seja feita da melhor forma possível. A função da solda é unir o lead. O que é o lead? É o terminal do componente com a ilha, com o pad da sua board, que fique de forma perfeita na sua placa de circuito impresso ou print circuit board. Bem, como nós já falamos aí, nós temos os tipos de solda, a thin lead e a lead free. A thin lead é aquela solda de baixa fusão, onde eu tenho chumbo na sua composição química. Com isso, a temperatura cai bastante, em média 183 graus Celsius. Infelizmente,
Essa solda tem uma composição excelente, ou seja, ela tem uma ótima propriedade mecânica e elétrica. Ela tem boa molhabilidade, capacidade de umedecer. Ela tem chumbo que tem baixo custo, porém ela é altamente nociva a você e ao meio ambiente. Então, a gente tem compensações por um lado e descompensações por outro. Como a gente pode ver nessa imagem aqui, a solda de chumbo apresenta um aspecto brilhante, bonito, e ela realmente tem uma liga muito mais bonita, né? Então a solda chumbo estanho tem uma apresentação muito mais bonita. Em 2006, com a norma RoHS, foi-se abolido o processo de uso de insumos contendo chumbo no mundo. Porém, infelizmente no nosso país e na China, em alguns outros locais do mundo, ainda é-se usado esses procedimentos de solda que contém chumbo e outros metais pesados. Então, adotou-se a norma RoHS em 2006, chamada Lead Free, LF. Então as placas normalmente têm PB Free, ou seja, livre de chumbo, LF, quer dizer que o ponto de fusão, a liga de solda usada para unir o lead do componente com o pad, com a ilha da board, agora tem um ponto de fusão mais alto. Com a remoção do chumbo da liga de solda, o ponto de fusão subiu para 225 graus. Então, quais são as características da solda Lead Free? Primeiro, ela não tem chumbo, ou seja, é uma tecnologia verde, menos nociva à saúde e ao meio ambiente. Porém, a temperatura de fusão é bem mais alta. Isso quer dizer que eu vou ter mais estresse na minha board e no meu packing do meu componente no processo de solda. Ela tem boa propriedade mecânica e elétrica, mas ela tem um problema com relação à dissipação térmica com longo prazo, principalmente nos componentes que aquecem bastante, como as GPUs, as CPUs, os processadores gráficos aí sofrem bastante com problema de solda quando se usa a tecnologia Lead Free. Bem, aqui eu tenho uma foto de uma solda de um BGA feito com Lead Free. Você pode observar que é mais opaco, menos brilhante. Isso é devido ao fato de não ter chumbo na liga. Aqui nós temos a temperatura, as curvas de temperatura vezes tempo. Essas curvas você vai encontrar no seu packing do seu componente e na sua board. Quais são os processos para subir a temperatura, quantos graus por segundo, no pré-aquecimento, no SOAC, no TAL, na solda líquida e no resfriamento. Então esse aqui é nosso gráfico básico do processo de solda Lead Free. E aqui eu tenho a composição química de algumas ligas da solda. Observe que a temperatura padrão é 225, mas pode estar um pouco maior ou um pouco abaixo, dependendo do metal usado, ok? Também tem a tabelinha para vocês verem, com a tabela periódica, com a numeração, a nomenclatura de cada componente e a liga com a sua temperatura, com seu ponto de fusão. Bem, aqui nós temos uma tabela sugestiva, isso vai depender muito da sua estação de solda. Então não leve muito isso em consideração, porque cada estação de solda, por exemplo, o volume de ar vai depender da sua estação de solda. A temperatura vai variar um pouco menos, mas o volume de ar vai depender sim da sua estação de solda. Então aqui é uma referência. Cabe a você usar a temperatura ideal para cada processo. Então siga essa tabela como simples referência. Bem, quais são os defeitos da solda? A solda é um contato mecânico e esse contato mecânico pode apresentar sim falhas. A primeira falha na solda mais comum é a chamada solda fria, ou seja, aquela solda trincada, com fissuras, por exemplo, que não fez o último processo de resfriamento corretamente, ou então movimentou sem esperar esfriar direito. Então, uma falha muito comum é a solda fria na sua board. Presença de escória de solda, restos da solda nos leads do componente, montagem de componente errada, curto no lead ou curto na ilha, falha na refusão, coplanaridade, erro de projeto, falta de dissipação térmica adequada também na trilha ou na solda. Bem, a solda fria é a falha mais comum que realmente existe na sua PCB. É uma falha bem característica, causada principalmente por um mau contato. A solda fria pode apresentar no processo de resfriamento, movimentar a placa. Então qualquer tipo de procedimento errado no processo de solda pode ocasionar um defeito na mesma. Fique atento a isso para não causar defeitos quando soldar um componente na sua board.
Aqui nós temos algum exemplo de um componente PTH, que é o Pin Through Hole, aqueles componentes de eletrônica antiga. Então aqui você consegue ver claramente uma solda fria aqui, ó. Isso é uma solda fria num componente PTH. Aqui uma solda fria num conector de carga. Você pode ver claramente isso aqui, onde existe fadiga, movimento mecânico, vai dar solda fria. Bem, vamos falar agora um pouco sobre os insumos, não é? Os insumos dos nossos componentes, do packing dos nossos componentes. Todos os nossos componentes devem estar em insumos com proteção elétrica estática e discharge. Então usar os sacos antistáticos, dedeira, manta de aterramento, cabo de aterramento é fundamental para trabalharmos com a manutenção ou manipulação dos nossos componentes ou processos de solda também. Bem, nós vamos usar vários insumos para o nosso processo de solda. Nós vamos usar fluxos, fitas protetivas, vários insumos. Esses insumos são fundamentais. Saber escolher qual o insumo correto para a correta utilização é fundamental. Os nossos insumos são fundamentais para que o processo de solda, que é a junção entre o terminal do componente, que é o lead, e a ilha da PCI, que é o pad, seja feita de forma correta. Para isso, nós utilizaremos insumos. Os insumos vão ajudar no processo de soldagem, maximizando e melhorando o resultado final de forma perfeita, para que não aconteça nenhum tipo de erro. Os insumos também vão se classificar de acordo com o tipo de solda que você tem, de liga de solda, e o tipo de board que você tem, tá? Então fique atento em relação a isso. Tem insumo para solda lead free, tem insumo para solda thin lead. Dentre os insumos mais utilizados estão os fluxos de solda. O que é um fluxo de solda? Bem, a principal função básica de um fluxo de solda é efetuar a limpeza do lead, do terminal do componente e do pad da board para receber a nova solda que unirá essas duas partes. Então a principal característica do fluxo de solda é limpar essas duas partes, tanto o pad da board quanto o lead do componente, ok? Facilitando a junção novamente da liga desses dois terminais, entre o pad e o lead do componente. A solda também ajuda no processo de ressoldagem, tá? E também conduz o calor de forma mais homogênea na placa. Alguns tipos de fluxo também podem ajudar até mesmo na dissipação térmica de componentes adjacentes ao que você quer trabalhar. Então, por exemplo, vou trocar um componente na minha board, proteger a board com fita reflexiva, com fita de alumínio, fita Kapton, e ao lado desse componente eu quero usar um fluxo líquido para ajudar a dissipar o calor. Também pode ser empregado. Bem, vamos lá, falando um pouco sobre os tipos de fluxo agora. Nós temos dois tipos básicos de fluxo. O fluxo líquido é aquele fluxo líquido, é aquele fluxo que consiste de uma resina natural ou química utilizada nos processos de solda. Normalmente se chama no clean, ou seja, fluxo que não precisa limpar. Pura mentira. Sempre quando usarmos o fluxo na board, independente de ser fluxo de solda líquido ou pastoso, eu devo limpar e limpar muito bem, tá? Então o fluxo líquido, a sua principal característica, ou as suas principais características, é atuar como elemento de transporte para a solda, facilitando a junção dos terminais dos componentes no pad e na ilha da sua board. Limpa as superfícies a serem soldadas, auxilia no processo de soldagem. Então, ela em geral consegue ajudar a fundir a solda e formar uma massa de solda uniforme, cônica, perfeita, para que o lead fique soldado no pad da sua placa. Atenção, o fluxo líquido, como o fluxo pastoso, também é nocivo à saúde. Usar os EPIs é obrigatório. E aí nós temos os dispensers, no qual você vai inserir o fluxo líquido para usar o mínimo possível na sua board. Lembre-se, quanto menos fluxo na board, quanto menos solda, quanto menos toque, quanto menos manutenção, melhor para a sua duração do seu produto. Bem, já o fluxo pastoso é chamado RMA, resinoso mediamente ativado. É aquele fluxo que nós vamos usar para fazer procedimentos normalmente de rebalem nos BGAs, fazer alguns processos de ressolda na board, trocar conector plástico. O fluxo pastoso ele é muito bom para homogeneizar a solda e transferir o calor. Ele ajuda a transferir o calor de forma mais uniforme para o componente, tá? Então o fluxo pastoso consiste de uma resina que pode ser natural ou
quimicamente produzida, que vai ajudar no processo de solda. Então, quais são as características do fluxo pastoso? Também atuar como elemento de transporte pela solda, facilitando a fundição da liga de solda e ficar uma solda uniforme. Tá? Atuar como um adesivo, segurando o componente de forma que ele fique fixo até que a solda se solidifique. Isso é muito importante. Você consegue, às vezes, manter o componente no local sem soprar o componente com volume de ar através da sucção, aliás, através do adesivo que o fluxo pastoso tem de segurar o componente no terminal, no ponto correto. Bem, o fluxo pastoso também é nocivo à saúde. Devemos usá-lo com devidos EPIs. Nós temos basicamente aí vários tipos de fluxo pastoso, né? A gente usa muito o Amtech, o NC559 e o NXP 692. Então essa denominação 559, 692 vai variar com a liga do tipo de fluxo e a sua empregabilidade. A gente tem N tipos de fluxo, com vários tipos de ligas diferentes. Cabe a você definir qual melhor para o seu tipo de trabalho. Aí eu tenho uma tabelinha explicando tipos de fluxo. O que seria o RMA, resinoso mediamente ativado, fluxo da série RA, VOC, R. Então você vai dar uma leitura aqui depois, vai verificar o que mais se enquadra no seu jeito de trabalhar. Para fazer os processos de rebalem, nós vamos usar a solda em pasta. O que é a solda em pasta? É uma liga de solda que vai virar solda quando você submeter ao calor. E essa liga de solda pode ser com a liga lead free ou thin lead. Fique atento a isso. O grande segredo desse produto é que deve ser armazenado em temperatura abaixo de 10 graus Celsius, ok? Então não confunda a solda em pasta com o fluxo de solda pastoso. Não tem nada a ver a solda em pasta com o fluxo de solda pastoso, tá? A solda em pasta vai virar solda líquida e depois vai endurecer quando você submeter ao calor. Então nós temos aí alguns tipos de solda em pasta, que eu posso ter lead free ou thin lead. A gente pode usar essa mecânica, Yashun e outros tipos de solda em pasta aí de melhor qualidade. Nós também temos as soldas em esferas. Nos nossos smartphones hoje, vou ter esferas 018, 020, então a gente pode também comprar essas esferas de solda para, em vez de fazer o rebalem com pasta, você faz o rebalem com as esferas. E os stencils são usados para refazer o rebalem nos seus BGAs. Nós vamos ver na parte prática aí como usar os stencils para fazer o procedimento de rebalem em cada BGA da sua board, usando esferas ou usando solda em pastas. Aqui eu tenho a visão de um rebalem feito após o uso do stencil, fazendo os rebales com os balls novamente prontos. O problema no nosso caso é que eu tenho às vezes que usar um removedor de resina quando o BGA, além de ser soldado na board, é aplicado uma resina para que ele fique fixo na board. E essa resina é uma resina à base de epóxi. Para remover essa resina não é fácil. E eu vou usar produtos que são altamente nocivos. Então fique atento a usar esses produtos. Detalhe importante, esses produtos em alguns casos conduzem eletricidade. Então ao usar na board, tenha bastante atenção porque deve ser limpo, muitas vezes antes de você efetuar o teste final do procedimento de troca do seu componente. Então use esses removedores com bastante cuidado. Bem, nós temos uma série de produtos, por exemplo, a série Info Anti-Oxide, é uma série de produtos para limpar oxidações na sua board. Funciona muito bem. Então não deixe de comprar esses produtos da Telecélula da série Info, a série Info Anti-Oxide. Nós temos outros também, o Infoplaque, para ser usado em ultrassom, nas banheiras, famosas banheiras de ultrassom, não é? Ou cubas de ultrassom. Lembre-se, esses produtos também conduzem eletricidade. Após efetuar a limpeza, use álcool isopropílico. Detalhe, esses produtos são abrasivos. Quer dizer que você pode ter uma board funcionando com oxidação e você vai limpar a sua board, ela pode até mesmo parar de funcionar, porque esses produtos são abrasivos, ok? Nós temos outros insumos também para remover a cola UV do seu LCD. Temos também o limpador de LCD, o limpador de telefone, para você fazer uma limpeza para entregar o aparelho para o seu cliente. E o álcool isopropílico é aquele produto que deve ser usado para limpar a nossa board sempre quando fizermos qualquer tipo de reparo. Então a gente nunca pode entregar a placa
sem estar limpa, sem estar próxima do original. Então você soldou a placa, usou solda, usou fluxo, a limpeza é obrigatória. O álcool isopropílico é aquele álcool que tem a pureza de 99,8%. Não use outro tipo de produto para limpar a board, ok? Então você pode usar esse álcool num dispenser para economizar até mesmo o álcool. Ele não é um álcool muito barato. Então aqui com essa válvula, você consegue pressionar a válvula e subir a quantidade de álcool necessária. E ao soltar a válvula e a tampa, vai tampar o seu álcool, ele não vai evaporar, porque o álcool é muito volátil. Malha de solda. A malha de solda é usada para remover a solda da sua placa, da sua board. Então quando eu removi um BGL da minha board e ficou vestígios de solda nos pads, eu vou usar a malha. Então a malha é de fundamental importância. Saber usar a malha de qualidade, malhas originais, temperatura certa, vai evitar que você rompa pads da board de forma desnecessária. O sugador de solda não é usado em manutenção de microsolda. Então muita gente gosta de usar esse produto aí, mas não usa isso. Isso é usado somente para componentes antigos, PTH, aqueles componentes famosos de televisão, de rádio antigo. Não se usa isso em componente SMT. Bem, agora vamos falar dos insumos para proteger a temperatura na sua board. Por exemplo, a fita reflexiva. A fita reflexiva é aquela que vai ajudar a isolar a sua board do excesso de temperatura. Mas ela também não vai trabalhar sozinha. Eu vou usar as camadas fita poliamida, fita reflexiva e também a fita Teflon, que também é a fita que vai isolar muito bem a temperatura da nossa board. Então, quando você trabalhar com proteção em solda dos componentes da board, eu devo colocar reflexiva, Kapton, depois colocar reflexiva de novo e depois colocar a fita Teflon. Nunca economize nas fitas, proteja muito bem a região onde você vai trabalhar, os componentes em volta. Deixe somente a região que você quer trabalhar desprotegida. Não economize na proteção da sua board. E agora chegou a hora de fazer o pick-up do componente. Como fazer o pick-up? Vai ter que pegar uma pinça de precisão e fazer o pick-up, que é pinçar o componente. Estude bem como fazer o pick-up antes de estar com a placa em ponto de fusão. Treine antes o local ideal que vai ter o mínimo de risco para o pick-up. Então treine o pick-up, aqueça a placa e remova o componente. Outro insumo muito importante, principalmente para achar curto ou para estimular a sua placa de funcionamento, é o congelante. Esse congelante é específico para eletrônica, ou seja, ele não é à base de água. Então quando você congelar a sua placa procurando curto-circuito, não vai conduzir. Não use outro tipo de congelante, congelante de unha, etc, etc, etc. Use congelante específico para eletrônica. Bem, importante também para localizar curto na placa são as câmaras térmicas. As câmaras térmicas eu consigo localizar as áreas, as regiões e até mesmo o componente que está dissipando calor no caso de um curto-circuito. Outro ponto importante na manutenção de microeletrônica é um bom microscópio. Para fazer a inspeção, o processo de solda, eu tenho que ter um microscópio de alta resolução, HD pelo menos, digital, ou um microscópio trinocular de alta resolução ou binocular de alta resolução com zoom. As ferramentas de microsolda também são especiais. Pinças de titânio não magnéticas, fluxos na seringa, pincéis antistáticos, sonda, bisturi, chave torque, chaves 1.5, espátulas para fazer o processo de rebalem, pontas de alta qualidade. Então os insumos mecânicos também do processo de microsolda são fundamentais. É isso aí, muito obrigado, grande abraço.